Boa noite, pessoal. Hoje estamos com o Marcelo Broto novamente aí. Ele vai continuar falando sobre serras, né, de uma maneira geral, né, que foge ao que a gente está habituado a fazer aqui no Paraná, no nosso circuito costumeiro, né. E hoje ele vai tratar da Cordilheira do Espinhaço, Minas Gerais e Bahia, né, e vai trazer um pouco aí por onde ele andou durante esses últimos 10 anos aí, dentro desses biomas e essas paisagens, e são coisas que a gente pode fazer também, né? De alguma maneira ele vai trazer esse sentimento para nós fazer isso daí também, né? Futuramente. Beleza. Obrigado, Eliseu. Valeu. Tranquilo. Tudo funcionando aí, então. Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente. E obrigado pela presença aí. Tô vendo que tem uns macacos velhos aí. Então, vou começar do princípio. Eu estou fazendo um ciclo de palestras que vão ser 4 palestras, essa é a segunda, né? Porque eu fiz parte do clube, frequentei bastante aqui, mas eu passei uns 10 anos sumido. E esse tempo eu fui no aniversário da Andressa. Aí os caras assim, pô, Broto, faz tempo que eu não te vejo na montanha. Eu repetia, eu também faz tempo que não te vejo na montanha. E isso é sinal que a gente está indo para montanhas diferentes. Então, para matar essa curiosidade, eu vou mostrar essas montanhas que eu fui nos últimos 10 anos, que eu passei afastado do clube. E na primeira palestra eu já falei sobre a Serra do Mar do Rio de Janeiro, algumas montanhas mais conhecidas, outras super desconhecidas. E agora eu vou falar aqui da Cordilheira do Espinhaço, que pega Minas e Bahia. Só que tem um detalhe aí. Aqui a gente fala cordilheira, tem esse nome técnico, geográfico, cordilheira, né? Que até o Vitamina defende isso, que é uma cordilheira mesmo. E o Vitamina defende uma ideia de que a Serra do Mar é uma cordilheira. Se a gente pensar bem, ela começa ali no norte de Santa Catarina, vai até lá o norte do Rio de Janeiro, são 1.200 quilômetros de extensão, mais ou menos a mesma extensão da cordilheira aí do Espinhaço. E em uma das palestras que eu vou fazer em novembro, eu vou falar sobre a Serra da Mantiqueira, que também é praticamente uma cordilheira, porque também tem mais ou menos uns 1.200 quilômetros de extensão. Então, muito bem, nessa segunda palestra eu vou falar aqui sobre essa região de Minas e Bahia. E um detalhe importante, que é o principal, que difere um pouco da Serra do Mar, dessas montanhas que a gente tem no Paraná, é o tipo da rocha e o tipo da vegetação que imprimem na paisagem assim uma feição diferenciada das nossas montanhas da Serra do Mar. Primeiro ponto que ela não é um granito, ela é um quartzito. E o quartzito ele tem uma erosão diferenciada, então a forma das montanhas vai ser um pouco diferente dessas montanhas da Serra do Mar, que a gente está acostumado. E outra coisa é a vegetação. Nossas montanhas, como estão muito próximo do mar, pegam muita chuva e tem solo profundo nas montanhas, tem uma floresta exuberante. Na Cordilheira do Espinhaço não é nada disso, você tem campos, que popularmente são conhecidos como campos rupestres, porque assim, tem muita rocha exposta ali, tem muita relação com a rocha em si. Então o pessoal chama de campo rupestre. Então para essa palestra eu vou falar sobre 5 caminhadas que eu fiz. As 2 primeiras são travessias, né? Aí outras 3 são caminhadas de subida de montanha. Então vamos começar pela primeira aqui. Deixa eu ver onde está. Está aqui, ó. Então vamos pegar o estado de Minas Gerais, aqui, ó. Só relembrando uma coisa. Semana passada eu falei do Rio de Janeiro, Serra do Mar do Rio, que tem 500 quilômetros de Serra do Mar. E, meu, só que o Rio de Janeiro, perto de Minas Gerais, que é só montanha. Meu, o estado de Minas é só montanha. Impressionante o negócio. E essa Cordilheira de Espinhaço, ela começa perto de Belo Horizonte, ela se estende num rumo até a Bahia, com algumas montanhas um pouco isoladas aqui para baixo na região de Ouro Preto, a famosa cidade de Ouro Preto. Eu vou mostrar um pouco de uma montanha na cidade de Tiradentes e outras montanhas nessa linha principal da cordilheira que vai até a Bahia. Mas vamos começar por essa aqui, que é a cidade de Diamantina,
que não por acaso tem esse nome, porque começou assim com extração de diamante. Então, no mapa que eu tirei aqui do Wikiloc, ó, a gente tem a cidade de Diamantina, que é cercada por parques, e eu fiz uma travessia que sai aqui do Parque Estadual do Rio Preto e vai até o Parque Estadual do Pico de Itambé, que tem a montanha mais alta dessa Cordilheira do Espinhaço no estado de Minas, que é o Pico de Itambé. E nessa caminhada, que é uma travessia, eu subi duas montanhas. Subi o Pico dos Dois Irmãos, 1800 e pouco, e o Pico de Itambé. E é uma caminhada bem longa, diga-se por sinal, de 68 quilômetros e 4 dias. Só deixa eu fazer... Vou repetir a pergunta do Goroba. Você disse que é por cima da cordilheira? Exatamente. É que essa Cordilheira do Espinhaço é uma região de montanha muito larga. Digamos, que nem eu falei, ela tem 1.200 quilômetros de extensão, em alguns pontos ela tem quase uns 100, 200 quilômetros de largura. Então, em cima da cordilheira tem cidade, tem fazenda, tem de tudo, cara, mina, tem de tudo. Tem os pontos mais turísticos, onde a vegetação está mais preservada, obviamente, onde tem as montanhas mais bonitas, tem as cachoeiras. Porque assim, aliás, um detalhe importante, por que essa região do Espinhaço é legal, tem um turismo evoluído, porque ela tem uma paisagem bem conservada. Por quê? Primeiro que não é plano, o negócio é muito dobrado. Segundo que quartzita é uma rocha que não tem valor algum. Então, fora essas extrações que os caras tiraram diamante, ouro, e hoje em dia os caras tiram lá as minas de ferro, lá, jazido de ferro, em alguns pontos muito específicos, o resto dela é um quartzito que não vale nada. Quartzito gera um solo pobre, é infértil, então não tem lavoura, tem uns pastos pobres, tem pouco gado, então uma região pobre, então não tem muita agricultura, pecuária, então o negócio se preservou naturalmente. Por isso que tem tanto lugar preservado lá e gostoso de caminhar. Então vamos começar aqui, então, na cidade de Diamantina, que é uma cidade histórica, começou assim com uma mina de diamante, e vocês podem observar pela imagem o relevo da região, que é isso aí, ó, só montanha, vale, os caras mineravam diamante, sei lá, no fundo dos rios, ouro, né, enfim. E, obviamente, cidades do século XVIII aí tem as suas igrejinhas barrocas. Então, a cidadezinha em si, ela vale pelo turismo, lá de você ir conhecer a arquitetura, muito legal. E em volta da cidade é cheio de montanha e trilha. E daí eu fui lá e cheguei lá, eu tenho um colega que estudou engenharia florestal comigo, que é o Rodrigo Zeller, e ele foi trabalhar no órgão ambiental de Minas Gerais, que é o IEF, Instituto Estadual de Florestas, alguma coisa assim. E ele trabalha na região de Diamantina. Eu falei, ô Rodrigo, estou indo para aí, me mostra as principais trilhas, as mais legais. Eu cheguei lá, o cara me explicou, aí legal, o cara no dia seguinte me levou no Parque do Rio Preto, ele me sugeriu essa caminhada. E o Parque do Rio Preto, assim, ele é uma cidadezinha, que Diamantina é uma cidadezinha relativamente grande, tem até universidade lá, tem uma cultura... Tem bastante músico, escola de música, é um lugarzinho legal. E tem umas cidadezinhas minúsculas em volta de Diamantina, e uma delas é o Rio Preto, e tem o Parque do Rio Preto. Você chegou na cidadezinha minúscula, andou ali uns 5 quilômetros de estradinha, você entrou no parque. Que é um lugar muito legal, que tem várias trilhas, é um lugar com turismo bem... Tem desde a trilha difícil, que é a que eu fiz, até trilhas fáceis, o cara que vai lá passar uma tarde para tomar um banho de rio. Tem para todos os gostos. E o parque, a parte mais turística, sim, ó, tem as plaquinhas, o cara vai lá, ó, Poço do Viado, 1 quilômetro, então tudo caminhadinho assim, ó, no meio do cerrado, aqui as arvorezinhas do cerrado, então muito, muito gostoso. Então eu cheguei no parque lá, que funciona, é bem estruturado, tem camping, tem restaurante, tem as trilhas bem cuidadas. O único porém, assim, que talvez alguns dos nossos colegas torçam o nariz, para mim foi um pouco pesadinho, que eu fui ficar no campo, os caras me cobraram tipo assim, uns 30 reais por dia, para ficar no campo, é meio carinho. Mas assim, depois a gente discute mais isso, mas pô, os caras têm lá uns 20 funcionários, tudo funciona, trilha consertada, camping funcionando, restaurante funcionando.
Então acaba sendo um turismo que sai um pouquinho caro, mas pô, você vai ser bem atendido, moral da história. Então no primeiro dia eu cheguei, me instalei no campo e saí para uma trilhazinha rápida e o lugar é assim, ó. Tem essa água cor de chamate, só que é limpa, não é poluída não. E tem o quartzito, que é basicamente areia. Então quando essas rochas se desfazem, elas viram areia de volta, ó. Aliás, o quartzito assim já foi areia um dia. Essas rochas foram, sob pressão e temperatura, elas se fundiram em rocha e viraram quartzito, e hoje em dia, com erosão, elas se desfazem e voltam a ser areia. Então essas rochas, elas têm uma história geológica muito antiga. E o parque assim, ó, com cerrado, campo rupestre e essas piscinas natural muito gostosas. E aí o que acontece? Lá para o fundo do parque tem as montanhas altas lá. Então, nos primeiros 2 dias eu fiquei caminhando ali nessas cachoeiras muito gostosas, tomando banho. No dia seguinte eu marquei com os guarda-parque que eles iam consertar uma ponte lá nessa trilha. E eu fui junto para descer a trilha junto com eles, que a trilha, na verdade, é o leito do rio. Então eu cheguei com os caras de manhã cedo, aqui eu começo a trilha. Então sobe por uma estrada, passa essa ponte e começa a descer o rio. E aí, logo que você desce a ponte, você já dá de cara com a primeira cachoeirinha, bem bonita ali. Aí tem essa areia aqui, tipo, é uma paisagem paradisíaca mesmo. Minas Gerais é um lugar quente. Tu vê uma aguinha assim, que por passar em cima da rocha, ela já sai meio morna. E com uma areia branca dessa aí, ó, é uma maravilha, galera. E o interessante da água, só citar, que por causa da geologia, tudo isso, ela tem um gosto assim, meio alcalino, uma aguinha meio ruinzinha de gosto, assim. Mas ela é limpa, né? Não tem por que reclamar. Mas é uma curiosidade que eu senti lá, que ela tem um gosto diferenciado mesmo. Não, provavelmente essa cor de chamate... Ah, sim. Qual que é o seu nome? Luciano perguntou se tem ferro nessa água. Talvez tenha um pouquinho. Mas eu acho que provavelmente o principal motivo dela ter essa cor é a matéria orgânica decomposta nela. Tanto é que os nossos rios lá da planície litorânea tem essa cor de chamate, mais por causa do ferro também no solo, mas por causa da matéria orgânica decomposta. Mas é uma água limpa, assim. Tu pode tomar de boa. E essa trilha aqui desse rio, que é o principal rio que desce o parque, que é o Rio Preto, no caso, você vai descendo pelas rochas. Então você passa as cascatas, vai contornando e descendo. Então eu passei a tarde assim, caminhando nesses lajedos e tomando banho, tirando as fotos bonitas aí, né? Aqui é a segunda cachoeira maior nesse leito de rio, né? A gente desce pelo lado. Então, legal que é uma trilha muito ensolarada, que você pode parar de boa ali, tomar um banho de cachoeira. Não, aqui era... Não sei o que era isso aí. Ah, não sei. É. Não estava armado, não. Mas é assim, ó. E aí, putz, uns lugares muito bonitos, essas areias brancas aqui, ó. Você levar as crianças, vai lá para passear numa tarde, é uma delícia. Né? Isso. E assim, o parque, como eu disse, você paga o ingresso caro, mas você está comprando um serviço. Né? Tu não vai ver lá lixo nas trilhas, tu não vai ver trilha destruída, tudo bem cuidadinho, ó. Tá aí, ó. E daí no dia seguinte, daí eu ia começar a travessia, que lá é o seguinte, tem o Parque do Rio Preto, e tem do outro lado o Parque do Pico Itambé, essa trilha que eu falei de 68 quilômetros. E no meio não é parque, são fazendas. Então tem uma trilha estabelecida de um parque para o outro. Eu combinei, vou começar a trilha amanhã, aí um guarda-parque ia me levar até um abrigo de montanha que eu já vou mostrar para vocês. Aí eu combinei, então amanhã às 8 horas eu paro na prainha, lá onde começa a trilha. Aí chegou o guarda-parque, que era essa prainha aqui, ó. Aí chegou o guarda-parque e foi subir, porque eles tinham que trocar o turno lá no abrigo. Aí o cara foi de cavalo, o cara me trouxe... Pô, mano, que assim, essas coisas de trilha é vivência, né? Você pensa uma coisa,
você acaba tendo umas vivências. O cara me trouxe lá um ariticum, assim, que era uma planta, uma árvore cerrado, que eu nunca tinha provado aquela espécie do ariticum, a nona coriácea. Aí o cara trouxe o frutão e falou, peguei ali, experimentei. Eu fui comendo, assim, tirando foto, cara de cavalo na frente, eu com uma mochila, assim, pesada pra caramba, e comendo fruta, assim, e olhando as plantas. Pô, foi super divertido subir a trilha atrás do cara. Então, essa planta que eu falei é tipo um ariticum. Sabe aquela fruta que se compra nos mercados aí, que é a fruta do conde? Só que essa é uma árvore típica do Cerrado, parecida. Aí eu fui destacando, comendo, caminhando, olhando a paisagem. Não é por dentro do leito do Rio Preto igual que Não. nós estávamos fazendo. Essa é Não. uma espécie do leito do Rio Preto, você vai até aqueles pontos turísticos lá, por exemplo, posto do gás e tal. Isso. E essa é outra, Ó, essa que está fazendo nos parques. então, o que o Goroba está perguntando se a trilha passa no leito do rio. Não. Daquela prainha do Rio Preto, aí a trilha sai por uma trilha mesmo e vai subindo a serra. Ah, ele vai no sentido do... É trilha mesmo subindo a serra. E, cara, uma subida mesmo, tem um desnível ali nos 500 metros, é subida de serra. Que é essa que você estava indo junto com Isso. o parque. Estou indo atrás do cara aqui, ó. Aí aqui eu já passei do lado do cânion, eu não tirei muita foto. Passei do lado do cânion, um lugar lindo. E daí passei e subi na parte alta da serra. Aqui é um platôzão, ó. E aqui nesse pasto vivia um cara lá, que o nome dele era Mozart, quando isso aqui não era parque, quando isso aqui era era a fazenda do cara, depois foi desapropriado, né? E esse Mozart era um ermitão que morava lá cuidando das suas vacas, do seu gado, no topo da serra. E essa casinha, depois que ele faleceu, os caras desapropriaram e transformaram em parque. Então eu fiquei sozinho, daí os caras trocaram turno lá. Foi uns guarda-parque para um lado, outros para o outro, e me deixaram sozinho lá. Aí eu fiquei na casinha, fogão a lenha. E daí atrás da casinha lá, ó, tinha uma montanha antes dos guarda-parque ir embora. Eu perguntei, como é que é a trilha para essa montanha? Que é o Pico dos Dois Irmãos, ó. Parece até o Morro do Araçatuba, né? Os caras falaram, você vai por ali, segue a trilha, depois pega a esquerda, na bifurcação, tal. E daí, deixa eu pensar, foi nesse dia mesmo, Eu fiz um lanchinho, daí já me preparei para ir fazer um ataque na montanha. Aí eu saí meio errado, peguei uma bifurcação, porque quando você está num fundo de vale, numa baixada, sai uma trilha para um lado, para o outro, você não entende muito bem para onde vai. Aí eu subi um pouquinho, vi que estava na trilha errada, mas tirei essas fotos e está lá a montanha, ó. Eu voltei, peguei a trilha certa e comecei a subir. E o que eu falei para vocês do campo rupestre aqui é um campo, uma vegetação campestre com muita plantinha e muita rocha exposta. É por isso que o pessoal designa isso aqui como campo rupestre, ó. E está lá a montanha, parece mesmo Araçatuba, né, galera? E aí eu cheguei na divisa do parque, que daí pro lado de lá era uma fazenda. Aí a trilha era essa mesmo, você chegava na cerca, seguia, e o legal... Isso, mais ou menos. Legal do campo rupestre, que eu fui lá no mês de março, aliás, abril, março, abril, que é o final do verão, tinha muita planta florida. E tá aqui, ó, trilha assim, ó. Aí aqui já mais no final, né, muita laje de rocha. E cheguei lá em cima, para minha surpresa, tinha também um caderninho de cume. Tô eu lá, ó. A gaúcha lá. E aqui, galera, é o Pico do Itambé, ó, que a gente enxerga ao longe. Que, como eu disse, é a maior montanha da Cordilheira do Espinhaço em Minas, tá? E a trilha é mais ou menos aqui, ó, vai daqui, desce um vale e depois sobe lá. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, ó, mostrar o que a gente vê do cume, ó, como tem muita montanha. É como se fosse quase um planalto. Lembra ali a Serra do Araçatuba, né? Ó o Pico do Itambé lá. Só deixa eu falar que eu esqueci dos detalhes aqui, ó. Assim, é o seguinte, eu gosto de tirar férias, assim, nas épocas que não são de férias, tipo dezembro, janeiro, ou julho. Se bem que eu vou para esses lugares escondidão, assim, que ninguém vai, né? Mas, assim, o que acontece, qual que é o problema quando a gente tira férias e não combina com os colegas? Que a gente não acha parceiro para ir junto. Moral de história, essa viagem eu fiz sozinho.
que eu queria ter a experiência também de caminhar sozinho, né? Eu sou um montanhista experiente há um tempo, lógico que isso envolve alguns riscos que eu já vou contar daqui um pouco para vocês. Mas sim, eu queria ter essa vivência de caminhar sozinho, fazer trilha, sem ninguém enchendo o saco, né? Ó, eu tô falando sem ninguém encher o saco e os caras estão assim, Não vou mais que você na montanha. Não, tô brincando. Mas olha só como é que é. Porque o cara, quando está acompanhado, o cara tem os companheiros para chorar as pitangas nas horas tristes, né? E eu não tive, eu queria viver essa experiência. Porque esse dia aqui estava legal, mas ó, finalzinho do verão, o que vocês acham que vai acontecer? Moral de história, no dia seguinte, muita planta, no dia seguinte, eu peguei chuva, tipo, acordei naquela casinha, e aquela chuva intermitente, que vem a chuva, varre, aí dá uma espairada, passa uma luz, daqui vem outra chuva, e putz, e teve um detalhe, eu fui de avião, e daí, aquela história de avião, eu carrego as coisas de acampamento, aí carrega uma roupinha mais decente para você voltar, depois um tênis. Ninguém vai entrar no avião com a roupa que andou caminhando 2 semanas, né? Então, e daí eu tinha que levar o meu fogareiro, minha comida para 4 dias, então, porra, eu estava com um mochilão pesando quase uns 30 quilos. E aí, nessa estratégia de montar a mochila, eu falei, cara, verãozão não vou levar Norak, vou levar só os Pili, que é a segunda pedra. Então, moral da história, o dia seguinte começou chovendo, eu caminhava, putz, vinha a chuva assim, eu me escondia atrás de uma pedra e ficava ali uma meia hora, assim, putz, deu uma espairada, eu saía, porque não estava legal de caminhar na chuva. Então, foi um dia triste esse, segundo dia da caminhada. E daí daí eu saí do parque, só vou falar um detalhe para vocês, ó, que vocês que gostam de montanha, que assim, estão no ramo da conservação da natureza, querem que a montanha seja conservada e tal. Meu, impressionante, saí do parque, passei a cerca pro lado aqui era a fazenda, meu, gado e cavalo, mesmo que seja pouco, o cara come o campo, meu, tipo, eu tava assim, veio um monte de planta no parque, passei a cerca, cara, um gramado, assim. Moral de história, gado e vaca não pode ter em parque, cara, porque os caras destroem. Então eu passei nessa fazenda, assim, numa vegetação bem destruída, e aí tô indo no Planaltão, Pico També lá, putz, e vinha aquela nuvem de chuva de preto tempestade, eu olhei esse pedrão e falei, vou me refugiar lá. O problema foi o seguinte, que a chuva veio tão rápido que veio, cara, tipo, em questão de minutos eu estava chegando só 10 metros na minha frente. Mas eu memorizei, porra, o pedrão tá ali, eu tenho que descer esse valezinho, chegar nele por trás. Sei que eu desci, não tinha muita noção de onde estava o pedrão, desci, que um pouco eu passei um riozinho, falei, vou pegar água aqui, pá. Sei que eu cheguei nesse pedrão por trás, assim, numas pedras, assim, bem difícil, tomando chuva na cabeça, todo encharcado. Aí, cara, eu já estava encharcado, eu passei por trás da pedra e bem nessa face aqui tinha opa, desculpe, voltei. Tinha um baita de um teto. Isso aqui é uma pedra que tem 30 metros de altura e 50 de largura. Tinha um teto, eu vi aquele tetão dos 20 metros, solo seco assim, um monte de esterco, porque as vacas se abrigam ali. Eu cheguei lá, afastei os estercos com o pé assim, armei minha barraquinha, peguei nas pontas da pedra, estiquei uma linha, tirei a roupa, botei, peguei uns paus secos, fiz uma fogueira, joguei o esterco ali, botei a roupa para secar, a roupa secou. Só que o problema é que ela ficou cheirando fumaça. Então, ó, mais uma dica para vocês, nunca façam isso, porque depois de uns dias caminhando, ela vai estar cheirando fumaça e suor junto, cara, não é legal. Mas daí eu fiquei tipo, ó, cara, tá foda. Porque cara, começou... Cara, mas começou a chover às 3 da tarde, tipo, eu perdi o dia de caminhada, perdi. Fiquei ali, ficou chovendo, eu fiquei ali fazendo café. Eu deveria ter caminhado muito mais nesse dia, tive que parar, tipo, no comecinho da tarde. Isso aí me atrasou bastante. Então, moral de história. No segundo dia, galera, tava assim, ó. O Pico de També, uma baita de uma cascata lá, essas pedras aqui, que é a fazenda, né? E eu teria que descer esse vale, ó,
E aqui, interessante, terceiro dia de caminhada dentro desse vale, é tudo fazendinha aqui, ó. Tem um proprietário de terra aqui no meio, que ele tem um camping, então você chega lá, você até bem, pode ser atendido, o cara tem um camping, sei lá, o cara faz uma comida para você, tem um rio do lado para você tomar um banho, só que eu passei reto, porque nesse dia, aliás, a minha proposta era quase chegar nesse camping no segundo dia que eu fui barrado pela chuva. E no terceiro dia eu tinha que chegar aqui, porque eu tinha combinado lá, com meu colega, ó, fala para a gerente do parque que eu vou estar entrando no parque daqui a 3 dias. Eu já vou chegar nessa parte da história, então... De certa forma, eu me comprometi a estar nesse ponto aqui no final do terceiro dia. Muito bem. Aí, segundo dia, eu tinha que compensar. Então, eu caminhei que nem um camelo esse dia, que a gente vem descendo, passa um rio lá embaixo do vale. E aqui não parece, mas tem uma estradinha que vai serpenteando e tem as casas. E aqui, mais ou menos, de frente para a cachoeira, eu me perdi. Beleza, galera? Então, vamos lá. Mas isso aí tudo não tem trilha definida, você é meio humano. Não, ali ó, existe a trilha, o Goroba perguntou se não tem uma trilha definida. Cara, isso aí tem trilha no Equiloc. Só que assim, ó, no parque tem trilha definida. Tu saiu do parque, tu entrou na fazenda, tem a estradinha central da fazenda, que você vai pela estradinha, passa do lado do Pedrão, dessa estradinha, chegou no fundo do vale. O problema é que quando eu cheguei no fundo do vale, tinha um rio, e eu não sabia onde que atravessava. Porque os caras têm gado e o gado faz trilha por tudo quanto é canto, cara. Porra, levei uma meia hora para descobrir que eu tinha que descer um barranco, passar debaixo de uma pedra para atravessar o rio. E aí que é o problema do cara ir sozinho. Que assim, porra, eu não vou me jogar num rio que eu não vejo fundo lá. Pô, perdi um tempo. Aí eu passei a fazenda, do outro lado tinha outra estradinha, que é no fundo do vale, fui seguindo a estradinha, passei nessa propriedade que tem umas cascatas, que é o camping, etc. Aí eu cheguei nessa outra propriedade, que é aqui, ó, com essa vista, que era uma casa abandonada. Geralmente, às vezes, morava um morador, aí o cara foi morar na cidade, deixou o gado dele lá, que ele vem cuidar uma vez por semana, casa abandonada. E, cara, eu cheguei ali, que era uma colina, tava isso aqui na minha frente, com a cascata, Pico Itambé. Cara, para mim, eu não entendi para que lado ia a trilha. Aliás, resumindo, se o cara tá com o Equiloc no GPS, o cara resolve, mas eu não levo. Aí eu falei, porra, como vai essa trilha do cara? Eu olhei, cara, fiquei quase uma hora para achar a trilha. Porque tinha um lance aqui numa encosta, que era um monte de pedra, cara. Aqui, ó. Juro para vocês, a trilha passava aqui, ó. Aqui assim, ó. E quando eu olhei de cima, eu falei, cara, por onde que vai essa trilha? Porque eu não achava a trilha. Mas depois que eu achei, eu desci, e ela passa no meio dessas pedras e vai subindo aqui, ó. Muito legal. Tá ali o Pico de Itambé, tá aqui a cascata, ó. Cara, muito lindo esse lugar aqui. Show de bola. Para quem gosta de caminhada longa, recomendo aí. Essa parte ali esse aqui foi o segundo dia, terceiro dia, que é uma coisa que eu não gosto muito de ficar andando em leito de estrada. Leito de estrada não é tão legal quanto trilha, ainda mais quando você está com o sol na cabeça, né? Te torrando. Mas no final desse dia, que daí eu voltei a pegar a trilha, porra, passa na frente dessa cascata linda aí. Aí eu cheguei aqui, daí você sobe, aí mais ou menos aqui começa a trilha do parque. Aqui para cima já é parque, aqui é a última fazenda, aí você entra no parque do Pico do Itambé. E cara, tipo, esse horário assim, ó, 5h30 da tarde, eu ali, finalizando a estradinha, cheguei, plaquinha ali, subi, peguei, tinha um Uno branco parado ali. Eu falei, oi. E o cara era um funcionário do parque dentro do Uno branco. O cara saiu, você que é o Marcelo? Sim, sou eu. Pô, legal, vem aqui ver, assine o termo aqui de entrada no parque. Porra, bicho, quando eu falo de respeito em parque, vocês não acreditam em mim, né? Falei, Rodrigo, avisa a gerente que daqui a 3 dias eu estou entrando lá na trilha. Pô, ele mandou o cara ficou até o final do expediente, 5h30 da tarde, no ermo, dentro do Uno branco, esperando o turista entrar para assinar o termo. Né? Quando eu falo para vocês aqui que no Paraná eu ia ter tudo largado, vocês não acreditam? Né? Então, muito bem, assinei o termo, aí comecei a subir aqui, ó. Acho que aqui mais ou menos tem uma aguinha lá, daí a gente sobe aqui, ó. Mais um detalhe dessa imagem, eu vou falar melhor na próxima. Está aqui, ó, o baita do Pico de Itambé, com as nuvens. E qual foi o perrengue? Vocês lembram que eu estava sem anorak, né?
E tem um detalhe, cara, impressionante a força do Oceano Atlântico. Essas montanhas ficam uns 500 quilômetros do oceano, cara. 500 quilômetros do oceano, parecia que eu estava no Marumbi levando aquele chuvisco na orelha, cara. Gelado, frio do cacete. E eu subi no meio dessas pedras sem anorak. E lá no cume eles têm um abrigo de montanha, porque lá no cume tem umas antenas. E teve uma operadora de antenas dessa que abandonou a casinha de concreto, que daí os caras estavam reformando para virar um abrigo para montanhista. Então eu sabia que aqui, no meio termo, eu não teria como acampar. Então ou eu simplesmente não subia naquela tarde, ou eu subia, só que teria que chegar no cume, senão ia congelar nessa nuvem. E quase... Ó, eu terminei a subida à noite. E, cara, essa subida... Meu, essa subida é legal porque se passa debaixo dessas pedras aqui, cara. Imagina, eu tomando um chuvisco na cara, subindo à noite, sem poder parar para caminhar, né? Porque daí o corpo esfria. Então essa foi a última foto da montanha, porque eu cheguei à noite lá, cara, e fiquei no meio da nuvem. Saí no dia seguinte do meio da nuvem, só posso dizer para vocês isso, grave isso que é importante. 500 quilômetros do oceano, cara, e vocês vão pegar uma chuva tão gelada quanto vocês pegam aqui no Marumbi. Então, vão preparados, hein? Pô, frio do cacete, mano. Aí, daí eu cheguei lá no abrigo, lá a casinha de alvenaria, era tudo alvenaria. Cara, o negócio é gelado, não recomendo fazer abrigo de montanha de alvenaria. As paredes tudo suadas, assim, úmido, cheio de mofo. Putz, não é legal ter alvenaria no meio da nuvem, simplesmente. Então, essa foi a última foto da montanha. No dia seguinte, eu saí de lá dentro da nuvem. E aí, o lado oposto da montanha é tipo uma inclinação tipo Araçatuba. Aqui é tipo um Marumbi, Anhangaba, né? Do lado oposto é tipo Araçatuba, é bem mais suave. E lá pelo meio-dia as nuvens dissiparam, abriu o sol, daí eu vi a cidadezinha lá embaixo. Finalizei a descida, eu cheguei no riozinho, cara. Meu, parecia favela, assim, cara. Que eu cheguei no riozinho meio-dia, aquele sol, falei, meu, vou fazer o almoço com calma. Tirei... lavar a roupa, cara. Fazer almoço, lavar as louças e tomar um banho, cara. Sei que eu cheguei limpinho. Aí você sai assim pelo outro lado do parque, tem uma guarita. Aí eu passei lá no guarda-parque, dei um tchau. Tu caminha ali uns 15 minutinhos, você entra na cidadezinha legal de Minas, que são uma cidadezinha minúscula, assim. Tem umas 3 ruas na cidade só. Aí achei lá uma pousadinha, fiquei tudo super barato. Pois bem. Aí dali eu peguei um ônibus até uma cidade próxima, que é Conceição, que daí aqui está no mapa de Minas, aqui ó, bem no centro de Minas ali, ó. Conceição do Mato Dentro, onde tem a maior cachoeira de Minas Gerais, Cachoeira do Tabuleiro. Eu tenho umas fotos muito bonitas, essa é uma das cachoeiras que mais me impactou na minha vida, porque o lugar é impressionante, é lindo. Só que eu não vou mostrar as fotos dela hoje. Deixa para um outro dia. Que essa já é uma caminhada mais antiga. Mas tá aqui, ó. Opa, desculpe. Aqui, ó, só voltando o mapa. Espera aí que travou aqui. Aqui, ó. Espera aí, vamos lá. Então aqui, ó, vocês veem a Cordilheira do Espinhaço aqui, ó. Essa serra aqui tem uns 100 quilômetros, né? Daqui até aqui, ó. Então é uma baita de uma linha de montanha, né? Então a agricultura, a pecuária é só de um lado e só do outro. Aqui em cima quase não tem. Então Conceição do Mato Dentro está aqui. A Cachoeira do Tabuleiro mais ou menos por aqui. Isso aqui é uma travessia até Lapinha da Serra, que é um lugar bem turístico. Então, 48 quilômetros, 3 dias de caminhada. Na região lá é bem famosa. Tem guia para fazer essas caminhadas. Vocês podem contratar. Então, vamos lá. Aí eu cheguei na cidadezinha Conceição de Bitipoca. Aliás, o que acontece? Olha só a dificuldade de caminhar sozinho. Cheguei de ônibus em Conceição de Bitipoca, desci do ônibus, fui no mercado, comprei comida para mais 4 dias. E eu sabia que a bifurcação para a vilazinha estava... Aí eu fui caminhando na estrada, parei lá e fiquei sentando 1 hora lá, esperando uma carona. Que era tipo uns 10, 15 quilômetros para frente. Felizmente um cara de São Paulo me deu carona, aí cheguei na vilazinha.
E lá é um pouquinho turístico, tem umas pousadinhas, tem um camping, eu armei minha barraca aqui, ó. E dia seguinte comecei a caminhada. Então tem essa cachoeirinha de Congonhas que é menor. E aqui são 3 parques, na verdade. Tem um parque municipal, que é onde fica a Cachoeira do Tabuleiro. Tem esse parque da Serra do Intendente, que é aqui. E daí eu saí para essa Cachoeira do Tabuleiro, né? Passei lá uma cascatinha pequena, bonita. Tá aí a cachoeira, aliás, minto, essa é a Cachoeira Congonhas. Fiquei ali um tempo, me refrescando, tal, lugar bonito pra caramba. É quartzito. Quartzito. Então aí eu comecei a subir. A Cachoeira em Congonhas, acho que estava dentro desse vale ou desse, não sei. Eu fui lá, voltei e comecei a subir. Legal que formam uns canyons nessa região, coisa muito bonita isso. Então eu subindo aqui, já dá para ver as trilhas aqui, deixa eu ver. Eu acho que aqui é subida, assim, ó. A trilha vai lá, ela cruza. Aí em algum ponto, acho que aqui eu peguei água para esse dia que eu ia acampar no alto da montanha aqui, ó. Peguei água. E assim, problema é quando você pega o sol do meio-dia, né? Pô, eu subi nessa serrinha com mochila de 30 quilos, comida para 4 dias, tomando aquele sol na cabeça. Então, subindo, a gente visualiza ao longe lá a Cachoeira do Tabuleiro. E eu dormi no morro aqui para cima, mais ou menos. Então, daí aqui está bem sinalizado, né? Ó, parte alta da Cachoeira Tabuleiro. Foi essa trilha que eu peguei. A trilha da travessia continua aqui, ó, Lapinha. E aqui subindo o morro do Tabuleiro, mais alto. Então, trilhazinha bem visível, né? Cheio de planta, orquídea, ó, isso aí é uma orquídea, isso aí é tipo de um trimésia, neumarica. O legal dos campos rupestres, que para quem gosta de tirar foto de planta, cara, tem muita potencial. E daí eu olhava aquela serra, tinha as montanhas, tinha uma colina descendo para a trilha principal que eu sabia que passava pela esquerda. Falei, cara, quer saber, eu não vou dormir no encharcado, tá bonito, mas eu vou descer. E aqui dá para fazer uma curva de nível. E eu fui descendo pela curva de nível, 5h30 da tarde, assim, até que... Espera aí que deu uma travadinha aqui. Isso aqui já é falta do dia seguinte. Até que eu cheguei nessa montanha aqui, ó. Eu indo numa curva de nível, no campinho, daqui um pouco eu me deparo, cara, com um canyon, cara. Putz, grilo, cara. Um canyon num lugar vertiginoso dessa montanha aqui, ó. Vertiginoso e o rio lá embaixo, cara. Daí eu falei, putz, eu tive que descer com muito cuidado. E quando eu cheguei no rio, assim, já quase na penumbra, eu olho para aquele rio, assim, ficava assim, ó. 5, 6 metros de rio, assim. E o fundo, eu não sabia muito bem o fundo, cara. Ele estava bem paradão, cara. E chuva por vento. Chuva por vento. Aí, sorte que a minha mochila é um saco estanque, que tu bota um graveto no furo, que tem um furo embaixo. E aquilo ali vira uma boia, né? Daí eu falei, vamos arriscar, né? Porque não tinha onde acampar ali, não tinha lugar plano. Eu botei a mochila, fui passando, passei com a água pela barriga. Passei, depois que eu passei, cara, falei, tô de boa, porque passei o maior perrengue. Aí dali eu com a lanterninha, falei, ó, a trilha tá para aquele rumo, simplesmente saí no campo. Tem uma hora que eu acho a trilha principal, porque lá é o seguinte, o pessoal faz essa travessia caminhando de moto e de cavalo. Então na trilha principal você vê esses rastros. Você sabe que está na trilha principal. Aí eu cheguei no próximo rio, acampei, e no dia seguinte essa história fica mais interessante. Porque estão aqui as montanhas principais, ó, que tá lá, ó. Opa, eu botei para frente. Tá aquela montanha alta lá, e tem essa cordilheira montanha, aqui tem as fazendas, tem a trilha principal. Aí eu fui pela trilha principal, peraí que não está indo para frente. Ô, Batatinha, bota para frente aí que não está passando aqui. Aí que eu olhei aquela trilha principal indo, daí eu falei, ah, vou por aqui. Aí tinha uma montanhazinha bonita na esquerda, eu falei, vou subir aqui também, que a vilazinha deve estar aí na frente. Vou subir, eu vou olhar. Cara, eu subi na montanha, olhei assim, cara, cadê a vila da Lapinha da Serra? Eu olhei, era só fazenda, só uma montanha. Aí eu falei, cara, e agora? Aquela montanha grande, eu vim daqui, ó. Aí eu resolvi, vou subir aqui para ver a Lapinha da Serra aqui, ó.
Falei, cara, cadê a Lapinha da Serra? Que eu não gosto de andar com GPS, o cara pega o track log, lá, pô, que sem graça isso. Porque daí o cara evita de passar uns perrengues e ter um aprendizado como esse que eu tive lá. Porque a trilha passava aqui, ó, só que você não via casa nenhuma. Eu falava, meu, cadê essa vila? Aí no dia, daí eu desci, peguei a trilha, fui aqui, ó. E aí tu passa aqui pela trilha, ó, parece caminho Inca, ó. Cara, umas montanhas alucinantes. Caminho Inca mesmo, bonito, velho. E aí, quando eu passei ali, eu vi a vilazinha que estava realmente atrás das montanhas grandes. É um lugarzinho bem turístico. Antigamente era vila, assim, numa meia dúzia de caboclo lá. Hoje em dia, como vocês veem, o progresso já chegou em Lapinha da Serra. E aqui é um reservatório que é de uma pequena usina hidrelétrica. Então, hoje em dia está virando um lugar bem turístico, né? Os mineiros encontraram lá Lapinha da Serra. E está aqui as Montanhas Grandes, um lugar lindo mesmo, recomendo. Aí eu achei um camping lá, armei a barraca e naquele dia eu tomei tanta chuva. Aliás, naquele dia anterior eu armei a barraca 3 vezes, se vocês contaram bem. 3 vezes que eu armei a barraca aquele dia, por causa das chuvas. Só perrengue. E daí tinha aquela montanha grande, eu cheguei no camping, daí começou a abrir o tempo, falei, cara, então vale a pena voltar para a montanha, que eu já estava desanimadão, tomei tanta chuva no dia anterior. Mas daí no dia seguinte abriu esse céu azul, falei, é hoje que eu vou ver o céu azul. Aí aqui da vilazinha você atravessa aqui, e aqui é uma fazenda, que aí o cara cobra uma entrada lá, tipo um ingresso de 20, 30 reais, que vale a pena pagar, afinal de contas você está entrando numa propriedade particular. Né? Aí você começa a subir, vai contornando, já vou mostrar as fotos da montanha, mas você faz um belo de um contorno na montanha, e o cara fazendeiro construiu esse abrigozinho entre 2 montanhas. Só que o cara não contava com uma canalização do vento. Porque no ano seguinte, quando eu passei aqui, o vento tinha destruído essa cabaninha aí. A cabaninha fica por aqui, ó. Daí a gente sobe, começa a contornar para subir a primeira montanha aqui, das montanhas grandes de Lapinha da Serra. Ó a trilha, que bonito que é. A casinha fica mais ou menos aqui nesse vale. Ó. E nesse dia eu subi 4 montanhas de ataque. Essa foi a 4ª e aqui eu estou subindo a primeira ainda. Subindo, ó, que lugar bonito. Você vê o reservatório. E tem essas rochas muito características da Cordilheira do Espinhaço, é tudo quartzito, ó. E aí, pô, cheguei em cima da vilazinha, ó que vista, hein? O camping fica mais ou menos por aqui, ó. É. Então, alto, bonito pra caramba. E ó, só para vocês terem ideia, se não tivesse nuvem, daria para enxergar Belo Horizonte nessa... Isso aqui fica a uns 120 quilômetros de Belo Horizonte. Belo Horizonte está nessa direção aqui, ó. Tá aí, ó, no pico lá, no ponto mais alto. Cara, o lugar é lindo. Então, ó, então quando eu marcar a palestra aqui, vocês veem, ó, porque só vou passar dica boa. Esse lugar aqui é uma dica, hein? Ó, o Mário tá até sorrindo lá. Pode sorrir, cara, marque uma viagem para lá porque o lugar é bonito, ó. Então essa aqui foi a primeira montanha que eu subi, daí eu desci, eu vim para a segunda, que foi a montanha que eu peguei o perrengue, o canyon, por trás dela, né? Eu contornei ela, eu ia tentar, que eu ia tentar contornar em curva de nível e ela tinha um canyon por trás. Aí eu fui para ela no visual, quando eu cheguei perto, falei, ih, cara, será que dá para subir esse negócio aí? Que tem uns paredão, né? Cara, mas tem um zigue-zague nesses paredão que sobe o negócio aqui, ó. Olha a inclinação, ó. Aliás, aqui, ó, quando eu tomei, ó. Isso. Quando eu subi o primeiro dia, eu armei minha barraca aqui, foi aqui que eu tomei a chuva, que daí eu vim cruzando em curva de nível, e eu pensava em passar por trás dessa montanha, foi daí que eu achei o canyon e me ferrei, né? Mas tudo assim, umas montanhas lindas, ó. A vista de cima dela. E daí, essa foi a segunda montanha, daí a terceira foi aquela lá, alta também. Eu cruzei por aqui e fui para outra. Tudo no visual, assim. Aliás, é o seguinte, se tu pegar uma nuvem ali e não for experiente, ó, não recomendo, porque daí tu não vai saber para que lado vão as trilhas, né?
Então tem aqui ó, água empoçada, eu subi lá, ó. Muito bonito o lugar. E subi na terceira montanha do dia, aí tirei essa foto curiosa aqui, ó, da primeira pocinha que vai virar no reservatório. Aí eu fui para a quarta montanha, que daí eu estou fotografando a primeira do dia, e a trilha, cara, aquela casinha, aquele abrigo de montanha fica aqui nesse vale, e a trilha vem subindo, contornando essa montanha desde a vilazinha lá. Então anota esse nome, galera, Lapinha da Serra. Tem um cara do camping que guia também. Vocês podem comprar hoje em dia pacote de turismo para eles guiarem vocês nessa travessia aí. E descendo aí eu vi aqui ó, a primeira montanha que eu subi no dia, que para o lado ali de Lapinha ela é bem vertiginosa. A trilha passa bem aqui, ó. Ela contorna a montanha ali no vale, tem um abrigo de montanha ali, ó. Bem legal. Então agora passando das caminhadas difíceis para as fáceis. Então tem aqui Tiradentes, que está mais para o sul de Minas. Aqui tecnicamente assim não é bem a Cordilheira dos Pinhaços, é tipo adjacências. Só que como a formação geológica é a mesma, que é montanha de quartzito, eu acabei botando junto, ó. Tanto é que a morfologia da montanha são esses espigões retos, aqui é bem típico, né? Então aqui do lado fica a cidade maior, que é São João del Rei, que tem universidade, a cidade grande, é a cidade do Tancredo Neves, do Aleijadinho, acho que aqui São João del Rei tem um monte de igreja barroca, o Fabrício está lembrando, cidade do Aleijadinho, bom, não sei se é a cidade do Aleijadinho, mas daí essa cidade de Tiradentes é como se fosse uma Morretes, que daí ela é essencialmente turística, né? Porque a cidade grande está aqui, ó. E daí em Tiradentes tu tem uma trilhazinha que você sai, aqui a trilha do Carteiro, eles chamam com esse nome, que a trilha do Carteiro atravessa a serra, mas daí tem você sai da trilha do Carteiro, passa por cima da serra e desce. Esse circuitinho tu faz umas 6 horas, 5 horas, de boa. Vou mostrar para vocês, ó. Então trilhazinha fácil. Tá aí o aspecto de Tiradentes, com as suas igrejinhas barrocas, casario colonial. Está lá a Serra de São José, a trilha do Carteiro sobe aqui, ó, e daí ela cruza por cima dessas montanhas. Eu cheguei lá aqui, pensei, por que não subir essa também? Aí subi ela, desci e voltei. E também tem sinalização, tem guia de trilha na cidade, que você pode contratar lá. Tem trilha no Wikiloc. Então hoje em dia é muito fácil, né? Então aqui, passando nas primeiras fazendinhas, subindo a serra. Na subida da serra tem um calçamento tipo do Itupava. Aqui eu estava com meu colega lá de Museu Botânico, eu fui 2 vezes nessa trilha. Está aqui o Heraldo. Aí aqui a gente vai para estudar as plantas, né? Porque vocês sabem, eu trabalho lá no Jardim Botânico, eu estudo planta. Então tem muita orquídea. Cara, nessa serra aqui, eu não me lembro de ter visto água, mas como ela é muito perto da cidade, você leva uns 3 litros de água, que é tranquilo. Então tá aqui o espigão por onde eu subi, né? Mas na primeira montanha eu desviei da trilha e subi uma montanha à parte. E lá embaixo você vê a cidadezinha de Tiradentes, ó. Não, pera, não entendi a pergunta. Aquela trilha que você disse que dá uns 6 km, que está marcado, é essa parte reta? Isso. O Fabrício está perguntando, a trilha passa, ela sobe aqui, ó, a trilha do Carteiro, aí daqui a gente faz a bifurcação para a esquerda e vai por cima da serra, ó. Vai até o outro ponto e desce para a cidade. É um triângulo. É um triângulo essa trilha. Ó. Então, quando está sol, assim, é tudo muito no visual. Além do que, obviamente, tem a trilha, que você vê o rastro lá. Né? Você vê muita pedra, assim, são paisagens bonitas de fotografar. Muita planta incrustada nas pedras.
Aqui é um grupo de planta que só existe praticamente na cadeia do espinhaço, que é uma tal de velosiace, muita velósia lá, as coisinhas bonitas. Aqui é o aspecto da serra, aqui passando por cima da cidade lá, né? Então, inclusive bem no meio da caminhada, nesse ponto mais ou menos, tem uma clareira, o pessoal acampa lá, então, se quiser passar uma noite lá, tranquilo, dá para acampar também. Opa, peraí. Então, beleza, foi aí uma caminhadinha fácil lá de Tiradentes e Minas Gerais. Então, aqui, galera, vamos para o norte de Minas, na cadeia do Espinhaço. Já é um lugar um pouco mais difícil de chegar, porque é longe. Pô, tu tem que pegar umas estradas a partir de Belo Horizonte e ir em direção ao norte de Minas. Mas tem um parque lá que é esse aqui, ó. Que é um parque que eu não me lembro o nome do parque, mas é em Serranópolis de Minas. E aqui é o Cânion do Talhado. Então tem uma trilhazinha fácil de 7 quilômetros e mais ou menos uns 300 metros de desnível. Que assim, você está na cidadezinha, você olha para a serra, mais ou menos esse é o aspecto aí, ó. Esse aqui é uma flor de maracujá. E esse aqui é o cânion. Que assim você caminha dentro desse cânion aqui, ó. Esse que é o cânion do Talhado. E o atrativo, além do cânion, obviamente, são os rios para você tomar banho, né? Então é uma caminhadinha gostosa, fácil, de bate e volta. Que o divertido é passar pelo cânion e ir tomando banho nas cascatas, nas cachoeiras, nos poços, muito poço lá. Ó, os poços gigantes, para quem nada, é uma maravilha. Eu não sei nadar muito bem, mas eu faço uns mergulhinhos ali e tal. É assim, ó, tem a trilha lá. Aqui eu estava com meus colegas lá do Museu Botânico, a gente também foi para coletar amostras de plantas. Aqui é assim, você vai entrando no cânion e é tudo paisagem bonita, muito paredão, ó. Muita rocha, né? O legal do quartzito é que ele faz muito fratura, diferente um pouco do nosso granito, que é um pouco fraturado. Então lá tem muita fratura, tem várias formas bonitas para se fotografar. Aí eu fui com os meus colegas até essa cascatinha, que foi o último ponto. Aí a gente pega as amostras de planta, coloca dentro da prensa, ó. Não precisa ser muito atleta para subir a trilha, ó. Tem o nosso motorista barrigudo, estava aqui junto. Mas assim, ó, só curiosidade. Essa trilha se liga numa travessia que vai subir umas montanhas mais altas. Então, tem essa parte fácil, mas vocês poderiam deixar mais difícil também. Então, uma coisa do norte de Minas, bem gostoso de fazer. E agora passando para o estado da Bahia, que, cara, a Bahia tem muita montanha também. Impressionante. Eu coloquei um mapa da Bahia ali, ó. Então aqui eu vou falar de uma parte da Chapada Diamantina menos conhecida, ó. Que é no município de Rio de Contas. Que é o Pico das Almas, uma das montanhas mais altas da Bahia. Que é o seguinte. Aquela parte mais turística que vocês veem sempre imagem na televisão da Chapada Diamantina, que é onde o povo conhece, não tem as montanhas mais altas. As montanhas mais altas estão aqui nessa região sul. Que, aliás, isso aí nem faz parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Isso são fazendas fora do parque. E daí tem esse município de Rio de Contas, que também começou com garimpo de diamante. Aí estava dando muito diamante, até os caras eu fiquei descobrindo que foi a primeira cidade planejada do Brasil. 1700 bolinha, alguém fez lá um plano, traçou as ruas retas, praças, tal, as ruas largas, até bonito de ver. Só curiosidade, né? Cidadezinha bem turística, parece uma Morretes, uma Antonina, né? Então, Rio de Contas, na Bahia. Cheio de pousadinha, um lugar turístico gostoso. Ó, então o que eu fiz aqui, ó? O Pico das Almas, vamos voltar aqui, ó. São 6 quilômetros de distância e 528 metros de desnível. Cara, mas é uma caminhada legal, porque é o seguinte, praticamente 400 metros de desnível tu vai fazer no final, quando você chegar nele mesmo. E daí você sai de Rio de Contas, entra lá numa estrada, vai para uma fazenda, que daí você deixa o carro lá e começa numa trilha. Então até muito perto da montanha você caminha num platôzão assim, ó.
Está aqui o meu colega, então eu estava em trabalho de coleta de planta. E é legal contar essa história aqui, porque o meu colega ele não é um montanhista experiente, eu sou. Então, de certa forma, eu planejei que os meus colegas assim, iam falar, vamos coletar planta no Pico das Almas. O cara não tem a mínima noção, né? Mas eu, responsavelmente, a gente planeja. Lógico que eu li sobre o negócio, sabia quantas horas leva para chegar para sair. Porque acontecem imprevistos assim, e tem que ter um cara experiente para tomar decisão ali. Então ele saiu muito bem ali, fazendo sol, coletando as plantinhas, vai subindo, tem paisagem bonita. Aliás, mito, essa aqui é uma montanha, não é no Pico das Almas, era uma montanha do lado da cidade que a gente subiu, só para coletar umas plantas, e daí a gente teve uma vista do Pico das Almas que está lá, ó. Tinha esquecido, botei essas fotos só para mostrar o Pico das Almas. Está lá, ó. Aqui o rio, cidadezinha de Rio de Contas, que eles estão expandindo o bairro aqui. E aqui tem uns outros picos muito bonitos, Pico do Barbado, Pico não sei do que lá, são as montanhas mais altas da Bahia. Muito legal. Está lá o Pico das Almas, foi aqui que a gente subiu. Ó. Então, muito bem, vamos lá para o Pico das Almas. Aí aqui sim na trilha do pico, então, primeira parte da caminhada, que é bem suave, pouca inclinação. Assim, ó, um passeio. Passei no parque, a gente coletando as plantinhas ali. Ó que bromélia interessante grudada nas pedras. Ó. Tirei um monte de foto de planta, não vou ficar mostrando aqui para vocês, só algumas curiosidades. E aí, estamos no platôzão e a gente vê o Pico das Almas lá, ó, galera. Então, estamos no platôzão, ali no platô tem uns córregozinhos, riozinhos, e vai assim, ó. Então, esse que é legal da aproximação, que é a molezinha, tu vai vendo lá, e aí quando você vai chegando perto, aí começa aqui as rochas, e aí você tem que começar a fazer um zigue-zague. O que aconteceu? Quando a gente chegou nessa parte, cara, veio a tempestade. Isso aqui acho que foi no mês de abril. Veio a tempestade, tinha muita laje de rocha, eu falei, ô Juarez, vamos entrar aí, era tipo a hora do almoço. A gente entrou debaixo daquela laje, passou a tempestade, a gente comeu, dormiu, tiramos um cochilo, aí lá pelas 2 da tarde parou a chuva. Falei, cara, vamos que agora ou nunca. Putz, eu tive uma experiência com os baianos lá, deixa eu fazer um, sem preconceito, mas eu e o Rafael fomos esses tempos lá no leste da Bahia, aí os baianos iam levar a gente na Serra das Lontras, aí os 3 guias, né? Aí os caras assim, acho que é por ali, não, acho que é por aqui. Aí o Rafael se irritou. Cara, o cara pegou o facão e foi na frente dos baianos. Não, deixa que a gente abre. Cara, se dependesse dos caras, que nem ele fez uma brincadeirinha que o montanhismo, não sabe se começou no Paraná ou no Rio de Janeiro. Mas com certeza ele nunca teria começado na Bahia. Cara, aqui não, tem sem preconceito, mas aqui lá é muito quente, cara. Você ficar batendo facão no mato, cara, meu Deus do céu. Mas muito bem, vamos lá. Aí aqui a gente passou a chuva, a gente começou a subir, né? Aí aqui começa o zigue-zague, realmente íngreme. Aqui um pouco de resquício de chuva aí e tal. Cara, umas paisagens lindas, ó. Sempre com rastro de trilha. Cara, e vai pouca gente para lá, porque afinal de contas é no meião da Bahia, cara. Se o cara quiser sair de Salvador para ir para lá, são 500, 600 quilômetros. Tipo, é o Brasil isoladão mesmo. Tá aí o Pico das Almas aí, ó. E aqui o final, ó que trilha legal, galera. É um paredãozinho que o cara tem que ir só na manha ali, né? Não pode sair rolando nessas pedras aí, né? Cara, bonito pra caramba. A gente vem de lá, ó. Platôzão, a gente vem, aí vem pela trilha. Aí quando chega aqui, começa o subidão mesmo, né? Ó. Cara, umas paisagens que eu não esperava encontrar, assim. Parece até Serra Fina, não parece, Rafael? Porra, eu fiquei pensando, eu tenho que voltar para a Bahia, cara. Que lugar lindo isso aí. Recomendo aí. Aqui a subida, né? Os metros finais de subida. E chegamos no alto lá, cara. Ó que imagem maravilhosa. Ó a chuva que passou pela gente. Aí o Rio de Contas fica aqui. Aí aqui para baixo fica uma outra cidade, onde os caras plantam muito daquela manga-espada, que é umas mangas de 3 metros de altura, árvore só, com as manguinhas tudo pendurada. Uma delícia aquela manga. E tem essa parte da Chapada Diamantina, que não parece aquelas imagens que vocês veem da Chapada, que é tudo uns morros chapados mesmo. Né? Aqui é uns morros pontiagudos, até parece Serra da Mantiqueira.
Tá aí, ó. Cara, daí eu vi isso aí, daí você começa a ter ideia, porra, eu tenho que voltar para lá, fazer uma travessia nessas montanhas aí. Então fica a dica, ó. O Emerson que está quase dormindo lá, Emerson, fazer uma travessia aqui, cara. E aqui para o outro lado do pico a gente tem mais essa cadeia de montanhas que vai para lá. Galera, um detalhe interessante da Bahia, cara. Isso aqui é uma lição que eu tive, que como a altitude influencia muito mais do que a latitude. Pô, a gente está debaixo da latitude da Bahia. Aqui embaixo, onde os caras plantam manga, é Caatinga, cara. Porra, um lugar seco e quente. E os caras plantam manga porque os caras irrigam, né? Cara, é um forno, tipo, deserto do Saara, cara. Aí a gente subiu no primeiro platô, Rio de Contas, a Caatinga já virou um cerrado, deu uma amenizada. Cara, a gente subiu para o Pico das Almas, já é assim, campo de altitude, solo úmido fresco, nuvem, matinha nebular. Cara, você saiu de 500 metros de altitude para uns 2.000, parece que você, sei lá, viajou 10 graus de latitude no planeta, impressionante. Então, assim, ó, é bom levar um anorakzinho, porque assim, você está no cume só de camisetinha, vai levar uma chuva a 2.000 metros de altitude, mesmo na Bahia, tem que ficar esperto, hein? Isso foi uma coisa que eu aprendi, subir nessas montanhas. Ó, um laguinho lá. Esse aqui é o cume, até tinha uma clareirinha para acampar ali. Aqui para o lado de trás da montanha tem um platôzão, aí tem lá para trás, pelo que está chovendo, tem as outras montanhas altas lá para trás, que é o Pico do Barbado. Aqui um baita de um paredão ali do lado, ó. Cara, parece muito a Serra Fina isso aí. Impressionante. Para quem já esteve lá. E tá aí a última foto, então eu encerro minha apresentação aqui. Está o Juarez, que subiu comigo, funcionário do Museu Botânico. E, cara, é alto, é bonito. Então anotem aí mais uma dica, ó. Pico das Almas. Então é isso, pessoal. Só queria mostrar para vocês essas experiências que eu tive. Algumas eu caminhei sozinho, outras eu caminhei com o Juarez. E aquela história, são umas atividades legais que a gente faz na vida aí. E aí tem história para contar, por isso que eu estou contando hoje para vocês. Então é isso. Valeu, pessoal.